Convido a todos vocês que participam conosco deste estudo sobre as emoções para refletirmos neste vídeo juntos sobre um processo emocional muito conhecido principalmente nesse momento. Ele já vinha crescido em nosso país desde muito tempo, com a condição econômica, política e social muito. Mas, neste período de confinamento social, neste período de pandemia e as consequências econômicas, sociais, políticas, na saúde, no futuro de muitos de nós, ele ficou ainda mais em evidência. Esse processo emocional, para vocês terem uma ideia, colocou o Brasil em primeiro lugar do uso de medicamentos para o seu combate, porque este tem uma grande presença a nível de sintomas no corpo. Ele é bem percebido. Ele vem igualmente lá dos sentimentos, das emoções básicas, das frações infantis, de condições muitas vezes inconscientes da própria pessoa, que favorecem o aparecimento do mesmo. Eu acredito que muitos de vocês já possam estar entendendo que eu estou falando da ansiedade. A ansiedade é realmente muito conhecida. A ansiedade, ela está presente desde lá na epístola em que Pedro falava para que deixássemos a ansiedade e que Jesus lidaria com ela. Também está na fala de Paulo, que mostrava para as pessoas a importância de, através da fé, da confiança, aprender a lidar com o presente e confiar um pouco mais no futuro. Então nós estamos vendo que a ansiedade, por mais que pareça nova, ela já está presente nos evangelhos da Bíblia, que tem aproximadamente 2000 anos. Então, temos aí que este conteúdo, este processo emocional, esta condição humana de ficar aflito, de ficar agoniado, angustiado, impaciente, algumas vezes irritadiço, isso psicologicamente com o futuro, que se manifesta no corpo através de um coração mais acelerado, através de uma respiração também hiperventilando, ou seja, uma respiração muito superficial, muito torácica. Também algumas vezes pode acontecer tremores, pode acontecer enjoo, pode acontecer inclusive vômito. Pode ser estimulado ou diminuído o apetite, a pessoa sentir na hora um mal-estar estomacal, náuseas, podendo gerar, com longa presença da ansiedade, processos patológicos no sistema gástrico. Também, algumas pessoas podem apresentar um peristaltismo extremamente acelerado, com vontade urgente de evacuar. Outros podem ter uma vontade também urgente da micção, ou mesmo uma micção descontrolada, chamada poliúria, porque a pessoa vai várias vezes ao banheiro. Alguns têm alterado a pressão momentaneamente, podem ter uma perda de equilíbrio no labirinto. Então é bem interessante que a ansiedade, ela, quando em crise de ansiedade, pode estar provocando vários desses sintomas. A ansiedade está muito presa ao medo do futuro,
também nós humanos podemos construir um futuro imaginário, podemos construir hipóteses não naturais que possam ainda mais acelerar esse processo ansioso. Porque o animal primitivo, ele, se tiver um medo, é um medo de algo real, algo que há algum gatilho emocional, algo do meio do seu contexto possa estar estimulando o aparecimento dessa ansiedade, desse desconforto do medo. Já nós, seres humanos, temos uma capacidade imaginativa que é extremamente positiva, como imaginamos o positivo quando meditamos, quando podemos buscar criativamente, fazer uma obra de arte, escrever um texto. A criatividade, a imaginação como ato criativo, ela é maravilhosa. Várias das invenções humanas foram descobertas através de atos criativos, atos da imaginação. Pegamos lá os escritos de Leonardo da Vinci, os estudos de Leonardo da Vinci, ele tinha muitos momentos de altíssima criação positiva e que hoje estamos vendo várias das suas estruturas imaginativas sendo transformadas em realidade. Então, a criação, a imaginação, ela pode ser bem útil e produtiva em nossa existência. Mas quando utilizamos desse recurso para apenas temer o futuro ou exagerar um temor no próprio presente, como é o caso desse momento, em que podemos pegar o temor por uma doença, o temor por um contágio e começar a criar, imaginar esse contágio chegando por qualquer caminho. Uma coisa é ter o cuidado para se evitar essa contaminação, ter atitudes de higiene, de segurança, são bem-vindos num momento quanto esse, de isolamento social para prevenir a facilidade do contágio, fiquemos em casa dentro do possível. Agora, por outro lado, na construção imaginária do pior, mas com pouco controle sobre os nossos atos, nós estamos apenas nos sabotando com o estado imaginativo negativo, ruminativo, obsessivo, com atos compulsivos de limpeza, pessoas estão se ferindo de tanto lavar a mão, muito mais do que o necessário. Pessoas estão tendo dificuldade de alimentar com medo da contaminação. Pessoas estão tendo dificuldade de dormir. Hoje a condição, uma das condições que acaba a ansiedade gerando são dificuldade para dormir. Por isso que é muito usado o ansiolítico, que são os medicamentos que citamos, que o Brasil foi o recordista. No ano passado, antes da pandemia, nós já ganhamos o primeiro lugar de consumo do ansiolítico. Imagina agora que o nosso país está com o segundo maior número de casos e com o terceiro maior número já de pessoas que foram a óbito. Isso na data em que eu estou gravando esse vídeo. A gente não sabe no futuro para onde esse número vai. Então, só que a ansiedade não vai nos resolver, não vai nos ajudar a diminuir uma determinada contaminação, mas sim o cuidado, mas sim a cautela, mas sim a precaução, mas sim atos bem colocados com equilíbrio em nossa vida. Ansiedade imaginativa negativa para com o futuro em nada nos ajuda. Muito pelo contrário. Diminui a nossa qualidade do sono, criam vários desses sintomas que eu já citei, prejudicam os nossos relacionamentos, porque começa também podendo gerar, como já citamos, impaciência, irritabilidade, angústia, dificuldades nos relacionamentos com aqueles que estamos próximos.
Estamos vendo uma escalada, uma onda de raiva mundo afora. As pessoas estão descarregando a raiva em manifestações ao longo do mundo. Muito disso por não estar sabendo lidar com toda essa ansiedade, todas essas imagens e visões negativas. Como estamos percebendo, ainda somos muito mais afetados pelas emoções infantis, primitivas, básicas, do que imaginamos. E também no caso da ansiedade negativa, o medo, o nojo, a raiva podem estar associados a esse estado de ansiedade e gerar consequências muito fortemente sentidas no corpo. Por isso que nos cabe refletir neste momento a importância de buscarmos alternativas mais naturais, porque qual é o problema da medicação? Por mais que o nosso país chegou ao maior consumo do mundo, nós não melhoramos a qualidade da saúde, nem do sono, e nem dos nossos relacionamentos. O medicamento aí, ele atua como um paliativo, ele é importante, mas ele não resolve o comportamento. O ansiolítico não tem esse papel. Ele vai lá na condição neuronal e diminui esse estado de alta ativação neuronal do sistema límbico, que é uma área do nosso cérebro que está fortemente vinculada com o medo, com a ansiedade. Mas não vamos nos aprofundar nessa área mais neurofisiológica, porque o nosso objetivo é entender melhor o sentimento, o processo emocional. Então, por outro lado, sabemos que existem formas naturais, não medicamentosas, de diminuir a ansiedade. A mais estudada hoje em todo o mundo por pesquisas, centenas, estamos ultrapassando milhares de pesquisas, é a meditação. A meditação hoje tem estudos que comprovam a ação benéfica na diminuição da ansiedade. A outra é também a oração, os atos religiosos de elevação da criatura ao Criador, no aumento da fé, da confiança, da harmonia, do equilíbrio interior. Também, nesse caso, é muito importante para alguns a busca de ajuda profissional na psicoterapia. A psicoterapia vai trabalhar muito dessas histórias do passado, desses conteúdos não elaborados, para que gatilhos ambientais, estímulos ambientais não provoquem esses altos estados ansiosos. Por isso, a psicoterapia também tem uma excelente ação nesse sentido. E hoje temos técnicas altamente eficazes, algumas inclusive utilizando a meditação, utilizando os estados mais profundos da mente. Também temos como técnica a yoga e todas a condição que a yoga promove em suas várias formas de atuação, de prática que podemos fazer, favorecendo esse olhar mais atento para o corpo e a diminuição do temor do futuro e a vivência plena do presente. Temos também a importância, quando possível, de estar num ambiente da natureza, de estar contemplando a natureza, de uma leitura com conteúdo positivo, de um vídeo com conteúdo positivo, evitarmos notícias e informações que nos estimulem excessivamente. É bem interessante lembrar que substâncias como o álcool, eles não diminuem a ansiedade e muito menos fazem uma boa qualidade do sono. Muitos se iludem dizendo, eu vou beber alguma bebida alcoólica para dormir melhor. Estudos sobre qualidade de sono, higiene de sono,
mostram que isso é uma ilusão. Na verdade, este sono não será recuperador e de boa qualidade, e isso que favorece também a ressaca, o mal-estar fisiológico no dia seguinte ao uso da bebida alcoólica. Ela dá uma ilusão de que vai te ajudar a dormir melhor. O que ajuda a dormir melhor é a conquista da paz, é a conquista do equilíbrio, é o bem-estar, é a educação para o bem-estar. Então, podemos e devemos encontrar caminhos que possam nos levar a uma vida mais equilibrada, com uma paz mais verdadeira, uma paz interior, uma harmonia interior, com mais consciência pessoal, consciência social e melhor gestão das nossas emoções e dos nossos relacionamentos, como nós estamos ao longo desses estudos juntos refletindo. E assim diminuiremos a incidência da ansiedade em nossa vida. Clóvis, mas e se isso for muito difícil? Amplie a prática, fortaleça-se nos exercícios, diminua os estímulos muito pesados do mundo que você está recebendo, se estímulos naturalmente pesados já estão acontecendo, como ter um familiar doente, como ter problema no seu trabalho, como ter problema com algum dos seus familiares. Isso já gera uma carga de ansiedade e estresse. Se você já tem naturalmente que lidar com estresse tóxico, diminua conteúdos de estresse tóxicos e de conflito para minimizar que isso se manifeste como crise de ansiedade com todos esses sintomas que já refletimos. Ok? Então agora, como de costume, eu gostaria de convidar todos nós para que rapidamente, já que hoje nós estendemos um pouco mais no tema, pela importância do mesmo, fôssemos a um estado interno, só que nós vamos a um estado interno apenas positivo, porque o negativo eu acredito que todos nós, ansiedade é um processo emocional natural e que facilmente a gente está sentindo hoje em dia. Então nós vamos buscar só o positivo. Eu convido a vocês para que fechem os olhos, para que percebam a respiração, para que tragam a imagem de um ambiente da natureza, numa condição em que lá você esteve com pessoas muito amigas, muito amadas, muito queridas, e viveu momentos de muita paz, harmonia e tranquilidade. Perceba como isso foi bom, como a lembrança desses momentos é rico. Perceba no seu corpo como é bom estar bem no presente. Como é bom trazer imagens positivas em nossa mente. Como é bom lembrar de sentimentos positivos. Perceba isto no seu corpo, no seu ser profundo, em suas lembranças. E como viver essas experiências promovem uma noite tranquila, uma relação mais produtiva e enriquecedora. E guardando esse estado de maior paz, de maior harmonia, volta a perceber o seu corpo, volta a perceber a sua respiração, o ar entrando e o ar saindo, o ar entrando, o ar saindo, o ar entrando, o ar saindo. Abra os olhos tranquilamente. Movimente levemente o seu corpo. Mantenha esse estado de paz e harmonia. Agora, nesse momento, prepara-te para uma boa noite de sono.
Vamos juntos elevar o nosso pensamento e, acima de tudo, agradecer pela vida e pela oportunidade de estarmos juntos refletindo sobre a importância da força e fé para que possamos lidar com o estresse, os desafios, diminuindo este processo natural e tão comum em nossas vidas da ansiedade. Ampara-nos, Senhor, ampara-nos, amigos da espiritualidade, benfeitores espirituais, para que possamos aprender a viver em paz, amor e harmonia. Luz e paz nos envolva hoje e sempre.